Saudações a toda a audiência do programa Método Científico do Sistema Diário do Sertão de Comunicação. Essa semana tenho o prazer de receber aqui o meu colega e meu amigo, Dr. Moisés Cartacho, cajazeirense e obstetra, filho de um jornalista, Josival Pereira, renomado jornalista, uma família de jornalistas, mas ele escolheu medicina, né? Ele escolheu medicina, meu amigo, meu contemporâneo lá do HU, eu já sou um pouco mais velho, fui praticamente seu preceptor, né, Moisés? Apesar de Isso, sou anestesista, com certeza. Mas na você época da fez, faculdade, né, a sou gente... anestesista, você fez obstetrícia lá, mas a gente tá Exato, tá sempre todo ali. mundo junto. Isso. Pois não, pode falar, eu Então acabei lhe interrompendo. é um prazer, né, estar por aqui. Saulo a gente conhece, né, daquelas figuras que a gente tem a grata felicidade de encontrar fora do HU também. Lá a gente conhecia, se batia sempre, sempre tocava nas salas, com sempre a prestatividade e por uma ocasião do destino lá no plantão, quando eu vi era Saulo. Aí fez essa, a gente faz a parceria fora, né, também do Hospital Universitário. E é uma grata felicidade estar aqui, né, falando lá para os amigos de Cajazeiras. Um abraço aí pra Peterson lá do Diário de Sertão e pra todo mundo que faz o Diário de Sertão. Felicidade de estar por aqui, né? Conversando com você e vamos aí ver o que é que dá essa conversa da Seja gente. bem-vindo, meu amigo, seja Obrigado. bem-vindo. Você vem de uma família de jornalistas lá de Cajazeiras, consagrados, renomados em toda a Paraíba. E eu tava até falando aqui pra ele que eu tô me sentindo como se ele foi ele que devia me entrevistar. E não eu que Exato. devia entrevistá-lo. Mas, Certo. Moisés, me diz uma coisa. Você terminou recentemente, não é isso? Isso. Obstetrícia. A gente vê que você tem uma grande qualidade no que você faz, um grande esmero pelo que você faz. E eu queria saber o seguinte, um pouco da sua história. Porque você veio de uma família de jornalistas, mas escolheu fazer medicina, veio de Cajazeiras para cá. Depois, dentro da medicina, você escolheu fazer obstetrícia. Um pouco da sua história e o porquê de suas escolhas. Certo. Quando eu vou pensar e relembrar, assim, a minha história e por que é que eu decidi essas coisas, eu penso muito nas minhas raízes de onde eu vim lá e o que é que se passou com minha mãe durante a, 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 o estado, né, que ali, a minha infância, tudo. E aí o que acontece? Quando minha mãe estava grávida, Saulo, mãe passou por um processo de sofrimento mental Uhum. durante a maternidade em si e precisou de um suporte muito grande. E aí, lá em Cajazeiras, você que é de Cajazeiras aí deve conhecer o, o Lar dos Idosos, que também é um centro espírita, o Reencontro. Uhum. E existia um núcleo de pessoas, né, um grupo de pessoas que trabalhava em prol da fundação desse lar de idoso, que também é um centro espírita. E aí minha mãe estava numa situação de sofrimento mental e também de vulnerabilidade social. E aí a diretora Da desse tua gestação. isso da minha durante a minha gestação. E aí durante esse período a diretora desse grupo, que era Fátima Santos, abraçou ela de uma forma assim que colocou ela praticamente dentro da própria casa, para poder cuidar dela e cuidar da minha mãe durante a minha gestação e, consequentemente, cuidar de mim também. E aí, durante esse período, minha mãe passou os 9 meses. O Lar dos Idosos foi fundado em 1995. Eu nasci em 1996. Então, era recém-fundado. E eu quase que nasci literalmente dentro desse lado idoso, porque tinha os idosos lá. E aí, eu sou do dia 1º de janeiro. E aí, Janeiro, dia do quando. feriado, né? Isso. Aí tava tendo o Réveillon dos idosos. Minha mãe com 9 meses ali. Pra Uhum. parir com a boca pelo pescoço. Com a barriga pelo pescoço, né? E aí. Rompeu a bolsa e foi para. E aí minha mãe rompeu a bolsa durante o Réveillon com os idosos da casa. É quase que eu nasci, quem fez meu parto, inclusive, você sabe. Antigamente não tinha esse negócio Parteira. de. Não tinha esse negócio de médico obstetra, não. Era o médico da cidade lá que tocava tudo. E aí quem Isso. fez meu parto foi Vitoriano de Abreu, que é Sim. um ortopedista. Ortopedia. E aí quem fez meu parto foi ele. É até engraçado que um dia, quando eu tava estagiando no Trauminha, ele entra, ele ainda tava trabalhando ainda. Ele entra e disse: Olha essa cabecinha de Geraldo Piauí aí, quem pegou a primeira vez foi eu. Ele me conheceu. E aí foi Os engraçado. médicos antigamente, eles tinham essa característica, É, né? Apesar dele ter tem feito, uma área ser da ortopedia, mas antigamente, por uma questão de necessidade, até mesmo inclusive no social nosso ali do sertão, interior, né? exatamente, os médicos acabavam sendo mais generalistas, né? Faz tudo, Fazia é. tudo, Fazia exatamente. tudo. Quem saísse da faculdade sem fazer uma Um vesícula, parto, um exatamente. parto, saía Isso. fazendo tudo, né, da faculdade. Uhum. E aí aconteceu essa situação. Aí existe primeiro essa situação da vulnerabilidade
puerperal ali, gestacional da minha mãe. Esse é um primeiro detalhe que eu penso. E que logo cedo eu fiquei sabendo dessa. Te sensibilizou, né? Me sensibilizou um pouco. E a outra coisa é a vivência dentro desse lado idoso. Porque toda a minha infância, sabe? Quem perguntar lá em casa dele vai saber que eu passava mais tempo no lado idoso do que em casa, na casa de manhã. Então eu ficava lá, basicamente eu dormia lá de quinta a domingo, gostava de dormir Era lá com os sua idosos. casa. Eu gostava de dormir lá com os idosos. De manhã eu participava toda a rotina dos banhos, de alimentação dos idosos, durante o dia. E lá eu tenho como a minha casa mesmo, em Cajazeiras, tanto que quando eu vou para Cajazeiras eu fico hospedado lá. E Bacana. aí, Acabou sendo um propósito seu, né? a gente Transformou num participou, propósito. isso, a gente participou da fundação, né? Manhã participou da fundação. Eu nasci basicamente junto com a casa. Eu tenho 28 anos, a casa tem 29. Uhum. E é um grande xodó meu. Sempre que eu vou pra Cajazeiras, eu vou lá. Vou no lado dos idosos, fico lá. E hoje, manhã, tá bem. Passou por um processo de saúde bem difícil, de saúde mental também, durante a pandemia. E aí precisou de cuidados mais intensos. A gente tentou organizar os cuidados dela na própria casa, mas ela mesmo pediu: Moisés, não tem como você me deixar lá no lado dos idosos, não, porque eu me sinto tão bem e lá. E ela teve um outro episódio depressivo durante a vida adulta dela. E ela lá, juntamente com as medicações e com com a ocupação, né? Ali tá se doando pro outro, acabou ajudando bastante. E aí, obviamente, ela pediu e a gente atendeu esse pedido dela e hoje ela fica lá como meio que uma moradora voluntária ao mesmo tempo, que ela também participa das atividades diárias lá do lar. Uma pessoa de casa, né? De casa, porque a gente participou da fundação do lar. E lá eu tenho realmente a minha casa. Quando eu vou a Cajazeiras, eu sempre fiquei e fico hospedado lá. E aí, esse cuidado, eu penso assim que observar o cuidado com os idosos lá no dia a dia fez com que eu definisse que a minha profissão seria cuidar. E aí, dentro dessas profissões do cuidado, eu escolhi a medicina, obviamente, por conta do leque de opções que tem e também dessa capacidade de coordenar o cuidado. Uhum. E aí eu acabei juntando. Obviamente, durante a faculdade me passaram muitas dúvidas, né, do que eu queria. Eu acompanhei muito tempo Mauro Holanda, que é neurocirurgião. Acompanhei 6 anos da faculdade. Eu tive a grata felicidade de contar com ele como meu orientador de iniciação científica do P1 ao P12. Então eu tive iniciação científica com ele do P1 ao P12. Acompanhei também Islam, Otorrino. E acompanhei também Eduardo Sérgio, que é um dos meus Grande obstetra aqui, né? Uma professor lá referência. da UFPB. Um pai para mim dentro da universidade, né? Eu costumo dizer. E ele também foi meu orientador de mestrado. Ele puxou você para obstetrícia e juntou essas histórias da minha vida. Deu um nó na minha cabeça quando eu fui fazer prova de residência. Eu fiz 2 provas de residência. Uma para neurocirurgia em São Paulo e outra para GO, né? Eu tinha acabado de me formar, fazia 6 meses que Você chegou a fazer prova para neurocirurgia? Fiz. Passou a faculdade todinha acompanhando Mauros, Aí tinha me formado fazia 6 meses, era pouco. E a gente que vem do interior também trabalha muito assim que se forma, né? Para poder dar conta dos compromissos que a gente assume, as responsabilidades. E aí trabalha muito. Você que é de Souza sabe como é isso. Acaba rala bem muito, fica basicamente internado dentro dos hospitais trabalhando direto. Eu já comecei a reverter no primeiro mês que a gente já começa a trabalhar vem de uma origem simples, né? Isso, exatamente. Nós vimos, você vem, eu vim também da origem, então meus pais também tiveram muito empenho e eu precisei inclusive reverter para pagar coisas que eles empenharam pra gente terminar de fazer a faculdade. Lá em casa foi basicamente do mesmo jeito também. Então, a gente corre atrás para poder dar conta e meio que compensar o que foi investido, né, na formação da gente. Manhã tinha muito isso. Eu não tenho nada para deixar, não, mas se eu deixar você formado, eu já estou muito feliz. Tem irmãos? Tenho irmãos. Como eu disse, né, a gente tava conversando antes, né, meu pai é Josval, né, ele... tem uma família antes de mãe e uma família depois. Então aí eu tenho 4 irmãos por parte de pai e minha mãe tem uma família antes de mim, que é um casamento antes de mim também. E aí tenho 2 irmãs. É um bocado de gente. Mas é bom porque todo mundo se entende bem, né? Isso, exatamente. O legal é realmente, o legal da vida é agregar todo mundo. Isso. E aí eu tenho outro irmão que é médico também, que é Josval Júnior, que é cirurgião de cabeça e pescoço. Dele. Ele trabalha por onde? Trabalha por aqui. Aqui em João Pessoa? Aqui em João Pessoa, E aí ele, assim, na ordem tem
Cicinho, que é engenheiro, aí tem Josval, que é médico, eu que sou médico, e Jonas, é, tá terminando ciência da computação. Muito bem. Uma história Aí, de tanta superação e bom, praticamente todos todos os formatos. Aí, da parte da venceram. minha mãe, tem Marley, que é professora, e Marisley, que é vendedora. Aí, a gente, somando, somos 7, Certo. no geral. Muito bem, meu Então, amigo. um Muito bocado bem. de gente. É importante ter muitos irmãos. Família grande é bom, porque os irmãos eles se ajudam É. na hora da necessidade e cuidam dos pais também no momento que eles precisam. Eu tenho esse pensamento comigo, né? Mas me diz uma coisa, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão da obstetrícia em si, né? Ciência, tem muita coisa interessante pra gente falar Tem demais. sobre obstetrícia. Tem, inclusive, coisa polêmica. Eu não sei É. nem se a gente entra ou não. Mas vamos lá. Moisés, me fala sobre a questão da gestação, até para a gente orientar as gestantes que estão nos assistindo, as famílias das gestantes. Mas em que consiste uma gestação? Vamos lá. Como é que ela inicia? Como é que ela termina? E o que é que acontece no meio? Ou seja, por que é que a gente mede em semanas a idade gestacional? Por que é que a obstetrícia mede em semana, né? O leigo, ele mede em meses, né? 9 Exatamente. meses, 8 meses, 7 meses. Mas a gente mede em Semana. semanas, né? Você vai me dizer por que você mede em semanas? Quais são as vias de parto? O que é que significa esse termo, vias de parto? Quando é que a mulher começa a ter o início do trabalho de parto? Me fala um pouquinho sobre essa questão da gestação em si. Pronto. A gestação, ela inicia, né, a partir da concepção, que é quando existe, né, a fecundação, né, do espermatozoide com óvulo. E aí a gente divide em semanas exatamente por conta dos marcos gestacionais, né? Uhum. Existem momentos na gestação que demandam um pouco mais de atenção e que, obviamente, nesses momentos que demandam um pouco mais de atenção, a gente tem os exames para o segmento e análise é, do desenvolvimento do feto. Quando a gente fica ali, é, a gente, vocês aí, mamães, devem saber e que a gente fica sempre nesse negócio, né? Já fez a primeira ultrassom? É, qual foi a data da última menstruação? Para a gente poder calcular Uhum. exatamente a idade gestacional, né? E mais adequada para o segmento, porque existem exames, né, de triagem que são realizados em idades gestacionais bem marcadas e Bem bem definidas, né? definidas. Isso. Então, por isso que a gente faz esse marco em semanas. Quando a gente vai para meses, é mais difícil da gente calcular isso, né? Uma gestação, quando a gente vai fazer, né? São 40 semanas. Então, 40 semanas dá em média ali 9 meses, 10 meses, né? Se a gente considerar um mês com 4 semanas, né? Uhum. Dá Isso. 10 meses. Quando a gente vai fazer por mês, não dá, não bate, né? Porque Não o povo bate. sempre diz que são 9 9 meses, meses, então nunca exatamente. bate. Então, por isso que a gente segue por semanas para a gente poder definir adequadamente os momentos ideais para as intervenções. Muito bem. Quais seriam esses marcos em semanas, por exemplo? Porque o que a gente chama de pré-natal, né? Isso. Fazer todo o acompanhamento, desde o momento que a mulher descobre que ela está gestante até o momento do nascimento, a gente chama de pré-natal. Quais seriam esses marcos em cada idade gestacional? Certo. Quando descobriu, fez o beta-HCG, que é aquele exame do hormônio, que pode ser feito com xixi ou no sangue, né? Uhum. É o teste da O farmácia. teste da farmácia pode Uhum. ser feito com xixi ou na farmácia ou no sangue, né? No laboratório. Fez aquele exame, deu positivo, né? O beta-HCG só está positivo em duas situações. Ou gravidez ou um tumor produtor de beta-HCG, Uhum. né? E aí eu sempre costumo dizer para as mães que chegam, meu Deus, será que eu tô grávida mesmo? Olha, eu quero dizer que a melhor É notícia melhor que é esteja, melhor né? que esteja grávida mesmo. Exatamente. Então, deu positivo, está gestante. Então a gente vai procurar, tentar recordar com essa mulher a data da sua última menstruação. Ela não sabe, não descobriu, pronto. É muito importante que pelo menos até 7 semanas ela faça uma ultrassom, para a gente poder definir, é, definir exatamente o tamanho do feto, porque pelo tamanho do feto, nesse período a gente sabe exatamente a idade gestacional. Que pelo comprimento cabeça nática, né? O ultrassonografista, quando passar lá a ultrassom, vai medir o tamanho do bebê da cabeça até o bumbum. E Uhum. aí, a partir dessa medida, a gente tem uma tabelinha lá que a gente define
a idade gestacional. Esse é o primeiro marco. Uhum. O segundo marco muito importante é entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Por quê? Nesse período se faz uma ultrassom, que é a morfológica de primeiro trimestre, que o pessoal chama comumente de translucência nucal. Uhum. A translucência nucal é só um dos itens da morfológica de primeiro trimestre, que é exatamente a distância que é medida, né, na nuca do bebê, num corte específico. E aí, essa nuca, essa translucência nucal, a partir dos estudos, né, da A medicina formação fetal. do tubo neural, né? Se Isso. está bem formado. Exatamente. E aí, pelos estudos da medicina fetal, percebeu-se que o tamanho dessa translucência, a medida desse marcador, está associado com algumas malformações, né? E aí se tem os cálculos para saber se a partir dessa medida se tem do bebê tem risco de ter trissomia do 21, que é Down, trissomia do 18, que é Edwards, trissomia do 13, que é Patal, que são síndromes gênicas que ocorrem malformação. Também nessa morfológica de primeiro trimestre também é visto o refluxo da válvula tricúspide, que é uma válvula do coração, que a partir desse refluxo também entra no cálculo, né, de risco de trissomias, e também a partir do ducto venoso, que é um vasozinho que é responsável pela interligação, né, entre a veia umbilical e a veia cava inferior, e aí esse ductozinho fetal, né? da circulação fetal, e aí entra também no cálculo de risco para essas trissomias. Outra coisa muito importante que é vista ainda na morfológica do primeiro trimestre é o risco da mulher ter pré-eclâmpsia, a partir do Doppler das artérias uterinas. E aí é muito importante porque às vezes vai nos lugares, você, mamãe, vai lá nos lugares e pede só a translucência nucal. Aí o cara vai lá, o ultrassonografia faz só a translucência nucal. E esquece da triagem de pré-eclâmpsia a partir do Doppler das uterinas. E aí passa batido uma enorme possibilidade de mudar o desfecho da gestação, né? Quando você faz essa triagem de pré-eclâmpsia, você pode iniciar uma medicação, né, que é a aspirina, o AS, e aí existe um desfecho maravilhoso de prevenção de pré-eclâmpsia quando inicia nessa fase, né? O AS, que é para começar entre 12 e 16 Em semanas. que é que o AS vai? O AS, ele age exatamente na invasão do cisto estrofoblástico. O nome é feio mesmo, mas eu vou explicar para vocês. Quando o feto vai se instalar lá no útero, né? Uma das fisiopatologias para a pré-eclâmpsia, que é a pressão alta durante a gestação, é uma má invasão. A placenta, traduzindo bem... Não enraiza. Não enraiza, exatamente. A placenta não invade direito a parede do útero e aí não faz com que os vasos fiquem mais resistentes. E aí isso... Ela tem que invadir... Chama a segunda onda de migração trofoblástica, não é isso? Exatamente. É isso? Tá lembrando direito? Ainda me lembro. Ela implanta na concepção. Isso. E nesse momento aí, no início do segundo trimestre, ela invade e os vasos se tornam calibrosos e aí a circulação placentária ela entra no sistema de baixa pressão, de baixa resistência, não é isso? Aí isso permite tanto um fluxo suficiente para o feto, para o bebê que está sendo gerado, quanto permite uma baixa resistência vascular periférica para a mãe, fazendo com que ela fique com a pressão mais baixa e não havendo, no caso, a pré-eclâmpsia. Quando não existe essa migração, os vasos ficam finos e resistentes. Exatamente. Aí acontece o contrário. Alta pressão para a mãe, dificuldade de chegar sangue para o bebê. E aí quando acontece isso, exatamente, aí o AS faz com que essa invasão do cisto estrofoblástico seja melhor executada. E aí você tem, por exemplo, quando utiliza o AS nessas mães, existe uma redução, né, um fator de proteção de cerca de 80% para as mulheres, para pré-eclâmpsia abaixo de 32 semanas e para acima de 32 semanas de 60%. Então, assim, utilizar o AS nessa fase é vida. Quando se faz... Isso quando bem indicado, quando bem indicado. Pra deixar claro que não sair tomando AS aí... Não é pra todo mundo tomar AS, não. Quando indicado e feita essa triagem... Feita a triagem com o seu obstétrico, com o médico que tá lhe acompanhando, com o seu ultrassonografista. Você não pode perder de vista, né? Exatamente. Quando eu faço a ultrassom lá e que eu vejo, já sai do consultório com a pressão do AS. Que já melhora o prognóstico lá na frente. Já melhora o prognóstico lá na frente. Então... é bem indicado. Então, já falei de duas ultrassons, né? A
ultrassom obstétrica inicial, a ultrassom obstétrica do primeiro trimestre. Também tem a questão da suplementação, né? Medicamentosa. Vitaminas. Em alguns países específicos existe uma baixa ingestão nutricional. E aí a OMS indica para esses países, né? E aí o Brasil está dentro deles, o suplemento de ferro, ácido fólico e cálcio. Muito E ômega 3 também, né? Então, a suplementação ideal para a gestação para esses países de baixa ingesta são esses três. Obviamente que tem aqueles combos, né? Que a indústria farmacêutica faz, que tem 500 mil suplementos. Mas o que a OMS recomenda mesmo são esses 4. Ferro, na dose de pelo menos 40 miligramas dia. Ácido fólico, 400 microgramas dia. E cálcio na dose de 600 miligramas dia. O homem tá afiado, viu? Aí, essas são... Aí o ômega 3 na também. ponta da língua. E aí... Obviamente, o ferro, o cálcio e o ácido fólico dá pra gente encontrar facilmente. O ômega 3 é mais difícil para as mulheres, assim, a gente que trabalha no SUS. Quais são os alimentos que são no privado é mais fácil de prescrever, né? Mas pra gente que trabalha no SUS, a gente recomenda um alimento que é bem simples e fácil de encontrar e barato. Sardinha fresca. Não é sardinha de lata, não. Sardinha fresca. A ingestão de 2 sardinhas frescas por semana já é a suplementação de ômega 3. Lembra? Lembro demais. Tomei muito. Não é à toa que sou meio... Sou mais sustançoso, assim. Tomava muito no interior. E aí tem muito ômega 3 também, né? Tem. Mas pra gestante não é recomendado. Não, pra ninguém. Óleo de fígado. A lembrança da outra vez. Vai tomar a emoção descotando do almoço. Vamos lá. Então, a suplementação, os exames, e aí outro exame muito, muito importante para a gestação é exatamente a morfológica do segundo trimestre, que é onde a gente vai revisar toda a anatomia do bebê e confirmar ou afastar alguma malformação. Depois, aí tem a gente pode fazer outras ultrassons, também tem os exames, né? Principalmente para triagem de diabetes gestacional e para algumas infecções, que obviamente a gente solicita nos 3 trimestres da gestação. A gente pesquisa toxoplasmose, inclusive tem algumas cidades aqui na Paraíba que estão tendo um alto índice de notificações, né? Tanto de toxoplasmose quanto de sífilis na gestação. A gente tem umas cidades que são mais... Pode falar de cidade ou não vai falar? Acho que é melhor não. Mas assim, por exemplo, algumas cidades do litoral norte aqui, por exemplo, Cabedelo, a gente teve um alto índice de toxoplasmose. A Paraíba, na verdade, no Brasil como um todo, está tendo uma alta notificação de sífilis na gestação. Que a gente poderia atribuir isso? A gente teve um período específico que a gente teve esse aumento, foi quando também foi proibida a realização da penicilina. Por que foi proibido? Foi proibida a realização, na verdade, né, em posto de saúde, porque não tinha o material, caso tivesse... Foi impedido de realizar. De fazer a administração determinada, só podia fazer em hospital. Em hospital, exatamente. Por conta da questão da anafilaxia, que não tinha o suporte caso a paciente viesse a ter anafilaxia. Qual seria o índice de anafilaxia? Lembra? É baixíssimo. Aí o custo-benefício entrou numa discussão, né, entre o Conselho Federal de Enfermagem e o Ministério da Saúde sobre isso, acabou que foi impedido. E aí a gente teve como rebote isso também, e ainda aumentou a incidência. E nesse período específico. E ainda a gente tem outra coisa, né, que é a realização... Como é que tá hoje? Já pode fazer? Hoje ainda tem não tá ideal ainda não, sabe? A gente ainda tem um alto índice de sífilis na gestação, principalmente porque de sífilis neonatal, na verdade, né? Porque a gente consegue impedir isso com três doses de penicilina. Coisa simples, né? Coisa simples e um medicamento barato, uma intervenção exatamente. Simples de se fazer. E a gente ainda tá longe do que deveria ideal. A gente deveria zerar, né? Agora a gente tem outro fator também, que é a sífilis não é doença de notificação compulsória? Notificação compulsória também.
Porque no caso aí tá acontecendo também algum tipo de falha em relação aos adultos que tem, né? Ou seja, porque teoricamente ele não era nem para ter um exemplo. O que a gente tem observado é que as ISTs, no geral, a gente tem tido um aumento novamente, exatamente por conta do modo comportamental que a população tem feito, né? E como observa-se que as ISTs, basicamente quase todas, a gente tem um tratamento eficaz, Não tem não justificativo, o tem ninguém cara. morrendo mais Exato. das Tem remédio ISTs. para todos, exatamente. Exatamente. Até Aí, HIV tem um controle exato. Se você extremamente toma a rigoroso hoje. medicação da maneira ideal, você transforma o HIV numa doença crônica, né? Porque você vai morrer de outra coisa, mas de HIV, se estiver Isso. tomando a medicação, não. Então, o modo comportamental da população é esse: terceiriza ali, ou não dá tanta atenção àquilo. E aí, o que a gente vê na maioria das vezes é mães com sífilis, aí a mãe vai e faz o tratamento, o pai não faz. Aí, Gravida aí fica recontaminando a mãe, né? recontaminando a mãe. Aí a mãe tá tratada, mas o marido não faz. Aí tem relação, aí se contamina de novo. Toda Com pessoa, direito, né? inclusive estrangeiro, botou o pé no Brasil, ele tem direito à saúde de forma universal, né? Integral, integralidade, equidade. Queria que você me falasse assim, sobre a visão de gestão para que a saúde possa chegar a todas as pessoas no Brasil. A gente. Como é que a gente faz para o dinheiro render para isso acontecer? Primeiro a gente tem que ter dados, né? E aí uma das grandes dificuldades no Brasil é a integralidade dos dados e a transparência. Quando a gente tem a transparência dos dados, a gente consegue que toda a população se envolva naquele processo. Eu digo isso como estudante que fui, que a gente, como sempre fazia trabalho e pesquisava, principalmente na época da Covid, né? Na época da Covid, lá no CCM, no Centro de Ciências Médicas, lá na UFPB, foi feito um laboratório, né? Não sei se você chegou a conhecer, um laboratório de biologia molecular para auxiliar nos laboratórios de campanha, fazia o diagnóstico da Covid lá. E aí juntou uns professores lá, e eu, como tava estudante, tava lá no meio do povo. A gente tava tentando trabalhar com dados. E era muito difícil a gente trabalhar com dados no Brasil, porque falta transparência, tem subnotificação. Então é difícil. Então, para planejar, a primeira coisa que a gente tem que ter é dado. E dado para fazer os diagnósticos, e os dados precisam ser transparentes, que aí a gente consegue envolver comunidade universitária. Às vezes até um empreendedor tem uma ideia fantástica com qualquer dado que tenha, e aí consegue resolver um problema. Então, primeiro, dados para você fazer o diagnóstico, e a partir desse diagnóstico poder planejar adequadamente. No Brasil, a gente tem o planejamento. Fica uma briga, né, entre os epidemiologistas, que são quem trabalha com os dados, e o gestor. Porque o gestor, na maioria, é quem trabalha com o uso dos dados. O gestor, na maioria das vezes, aqui no Brasil, a gente não tem gestão técnica, né? A gente acabou de passar por um processo eleitoral, a gente sabe como é que funciona as coisas. Votou, apoiou, você vai ser secretário de saúde. Mas exato. você faz o quê? Não, eu não faço nada, mas vai ser secretário de saúde. Exato. Aí, esse gestor que deveria trabalhar com os dados, e é ele quem determina onde vai ser empregado o dinheiro, ele não consegue entender e compreender os diagnósticos na maioria das vezes, e aí as suas decisões, na maioria das vezes, são por conveniência política. Então, não, eu vou colocar essa ambulância aqui nesse lugar. Não, mas é porque é que não coloca nesse, que é dentro do mapa de risco, esse é o ambiente melhor, porque tem menor tempo de resposta. Não é porque esse tem uma liderança desse bairro que tem que ficar lá, que eu tenho que atender, nesse bairro aqui é uma liderança política que é da oposição. Então a gente acaba trabalhando dessa forma. E aí o ideal é que a gente consiga unir a vontade política com a vontade dos dados. Obviamente, nem sempre a gente consegue. É difícil. A gente sabe como é que funciona as coisas. Me diz uma coisa, Moisés. Uma pergunta, certo? Se eu for perguntar, se eu for falar perguntar o que eu penso aqui, eu vou dizer um negócio. Eu não sei se a gente não consegue terminar o programa. Ai, meu Deus. Mas me diz uma coisa. Tem dinheiro suficiente para o SUS? Porque às vezes eu penso assim. Por que não? Por que esse medo tão grande de se aproximar, por exemplo, da iniciativa privada? Porque, digamos, a ideia por exemplo, a ideia das OS é uma ideia relativamente
boa. Desde que seja bem gerida, desde que não tenha desvio, desde que, né? Ou seja, você contratar como se fosse uma empresa ou uma fundação, alguma coisa que faça o gerenciamento, né? Ou até mesmo, vou ser até mais incisivo agora. E você vai criticar, logicamente, né? Você não acha que devia haver uma cobrançazinha não no SUS? Proporcional, se o cara, mesmo que simbólica, para poder, digamos assim, ter mais recursos? Ou você acha que o dinheiro dos impostos é suficiente, é porque tem desvio, ou é mal planejado? O que é que acontece que não dá para ter uma... Eu acho que o que acontece, na verdade, é essa ingerência mesmo, sabe, pessoal? É, dá pra fazer muita coisa com o SUS que a gente tem, cara. E é tanto que ele resolve muitas coisas. Pandemia, a água que a gente toma, tudo é as visas, né? As Anvisas, tudo isso é SUS, né? Hum. E aí, eu acho que a ideia da prestação de serviço, de você contratar uma empresa para prestar um serviço, é muito boa. Por quê? Por que é que eu vou dizer isso? Porque, primeiro, eu tô vivenciando isso lá em Guarabira e nesses lugares onde a gente está sendo contratado. Porque o que acontece? A gente não tem vínculo político, por exemplo. A gente não foi contratado por um edital, a gente tem que cumprir exatamente aquelas metas do edital para poder receber o valor da prestação. O pessoal mais ferrenho do SUS vai dizer que essa contratação é ruim e tudo. Mas assim, nas discussões que a gente tá tendo, a gente percebe uma eficiência. E exatamente porque a gente limpa essas turbulências que podem acontecer com as prestações, com uns cargos comissionados lá. Não, vamos contratar esses aqui para fazer isso. Só uma observação. Quando eu falo uma cobrança simbólica, eu não tô falando pra ser revertida para o profissional, não. Eu tô falando pra ser revertida para o Pro próprio serviço. SUS, sim. Para o cara, por exemplo, poder manter um equipamento, poder comprar um ultrassom novo, que vai ser revertido para... Agora, a minha dúvida, como eu não tenho acesso aos dados, será que o dinheiro não rende porque não dá? Não, Ou porque ele é mal gerido? É isso que eu vou fico lhe dizer, pensando, o entendeu? dinheiro não dá porque é mal gerido. Eu acho que essa questão de você cobrar pelo SUS foge a um direito constitucional. E aí, se isso for uma ideia, tem que se mudar desde o princípio, a Constituição. Mas do ponto de vista do dinheiro do SUS, eu vou lhe dizer, se fizer o planejamento direitinho, dá que sobra. Então não precisa cobrar. Hã? Tem dinheiro. Tem O dinheiro, país né? tem dinheiro. O país tem dinheiro, o Só é negócio só é mal conduzido. administrado. Exatamente. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da nossa cidade lá, Cajazeiras. Por exemplo, a gente tem Cajazeiras hoje, 2020, na verdade, os últimos dados, 2022, né, que foram consolidados, 2023 ainda está em consolidação, mortalidade infantil de 22 a cada 1.000 habitantes. Isso é um número absurdo. A Paraíba tá com 15, o Brasil tá com 13. Cajazeiras tem dois cursos de medicina, um monte de curso da área de saúde. O que é que tá acontecendo com Cajazeiras que a gente não consegue cuidar das crianças o suficiente para reduzir esse número de mortalidade infantil? Tem alguma coisa errada. É a atenção básica que não consegue fazer a puericultura adequadamente, cobertura vacinal que não tá dando conta. O que é que tá acontecendo? Então a gente... Onde é que tá o problema, Onde né? é que tá o problema? Basta que alguém com uma boa vontade observe o potencial que Cajazeiras tem. Rapaz, eu me lembro, eu era pirraio e sonhava em ser médico, e quando teve a notícia da vinda do curso de medicina para Cajazeiras, rapaz, era uma esperança muito grande que a gente tinha Uhum. de, de ser um polo de Tu saúde era regional. criança quando veio Eu o era, curso? eu era adolescente. 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 Tu já era médico. Eu era adolescente. E aí, Ô, velho poxa, mesmo. velho, agora a gente vai fazer. É. Eu acabei fazendo medicina aqui em João Pessoa, mas, poxa, a ideia, poxa, agora vai dar pra fazer medicina aqui, a gente vai conseguir estudar, vai ter um monte de médico em Cajazeiras, a gente vai ter uma assistência melhor pra nossa população, tudo. Era muitas promessas. Mas esse curso de medicina, obviamente, muita coisa melhorou, mas a gente tá muito longe ainda, sabe? E eu acho que se a gente, por exemplo, aproximasse as universidades da gestão de saúde, chamasse para perto Ou seja, a as universidade se transformasse numa espécie de assessoria contínua. assessoria contínua à gestão. Exato.
Não é E isso? eu acho que a gente consegue potencializar muito mais os cuidados em saúde, né? Os hospitais universitários, eles antigamente tinham um papel fundamental nessas discussões da construção de política de saúde para aquela cidade, para o estado como um todo. E ao longo do tempo, com o sucateamento, né, que vem acontecendo desde sempre, que SUS é SUS, que passa de governo de direita, passa de governo de esquerda, vem acontecendo com o SUS, e aí distancia mais ainda a discussão acadêmica do destino dos recursos. E aí, quando a gente foge da medicina baseada em evidências, foge das evidências científicas, É. quem acaba sofrendo é a população lá na Fugiu ponta. da indicação, dá errado. É. Toda vida eu penso isso. Toda vida isso aconteceu e continua acontecendo. E aí eu penso que, falando mais propriamente de Cajazeiras, porque é um sonho que eu tenho é de ver a minha cidade bombando nesse aspecto, né? Eu gostaria muito de ver, né? Até com essa teve aí essas nossas eleições, quem sabe os gestores não nos escutam, né? E aí de trazer a universidade para perto da gestão. A gente tem 2 cursos de medicina. Tem curso de saúde lá, e aí eu queria ver muito uma secretaria de saúde, sei lá, com uma gerência de ensino e pesquisa, uma gerência de ensino e gestão pelo trabalho, que pudesse trazer para a discussão dentro da secretaria a academia. Eu vejo o seguinte, certo? Quanto mais independente de política for a gestão de saúde, mais chance ela tem de dar certo. Enquanto ela for Politiqueira. politiqueira, exatamente, ou próximo ali à atividade política, a tendência é, como você falou agora há pouco, não dá tão certo, não. Justamente porque para você prover saúde para toda a população, tem que ter um planejamento muito, muito forte e uma execução Também, muito perto daquele daquele planejamento, né? Então tem que ter teria que ter como fosse uma continuidade. Não dá para você estar mudando isso exato. a cada período, a cada. E Entendeu? ainda nessa questão do planejamento, no Brasil tem uma peculiaridade, né? Que tem os planejamentos. É uma coisa que você só vê daqui a 30 anos. Os O planejamentos resultado. eles são feitos, né, de forma intersetorial, né? Tem os conselhos municipais de saúde que planejam a saúde daquele município, os conselhos E qual é estaduais. qual é a Aí o que efetividade do. acontece? Aí é isso que eu ia lhe falar. Porque às Porque vezes na o cara maioria tá lá das no vezes. conselho, não sabe muito como é que isso. Ele não tem formação E naquilo. os cargos? Quem é que indica os cargos do conselho? Política, Aí né? começa daí, né? Troca de. Vai pra As lá, vota aqui, que representatividades, você né? votou, o outro não. Não vai. Exato. Aí isso cai de novo. É. Tem dinheiro pra tudo. O negócio é É planejar planejar. e validar as próprias as próprias instâncias que o SUS nos dá. Do SUS, o pessoal fala, a gente sempre escuta, principalmente a população, o senso comum dizer que o SUS no papel é lindo, mas na execução não chega a tanto. Mas eu vou lhe dizer, tem cidades que dão show aí no SUS, por exemplo, Recife, aqui do lado da cidade, aqui do lado, que nesses últimos 4 anos lá, a gente teve um salto de qualidade nos indicadores de saúde lá gigantesco, porque executa as coisas que o Ministério da Saúde fala, e ainda tem a própria questão inovadora da cidade, né, que tem, com a questão de aplicativo para agendar exame, que aí você já tira da mão daquela, tira da mão daquela pessoa da central de marcação, a barganha dos Fica ali vereadores que vai lá gerenciando. gerenciando, não, bota esse aqui primeiro, Isso aí é depois outra coisa bota. interessante. Parametrizar tudo. Pra ficar bem, uma coisa bem. Você digita, pronto, a digitalização do SUS, eu coloco muita esperança nesse processo de digitalização do SUS, porque eu acho que a partir da digitalização a gente tira da mão daquelas pessoas que têm aquele micropoder muita coisa. Quando você digitaliza a informação, você facilita um processo de cuidado gigantesco. Você digitaliza agendamentos de exames e procedimentos, tira da mão do micropoder um monte de coisa. Você integra os canais de comunicação. Então, eu acho que Uma coisa também que eu acho que ajuda muito é o concurso público. sim, Para o pessoal. sim, Porque deixa você meio que independente de política. exato. Você tem um profissional técnico, concursado, né? Exercendo
atividade, por exemplo. Aquele cara, ele vai fazer uma carreira ali dentro, aí ele pode estudar gestão. Eu acho que esses cargos chaves, por exemplo, eles deveriam ser ocupados por pessoas De carreira. de carreira, técnicas de carreira dentro da gestão ali. E devia haver um incentivo. Por exemplo, sei lá, a gente tem uma carreira dentro de um serviço público. Pode ser um serviço municipal, estadual, federal. Aí que fosse dado ali, certo? Ao longo da carreira, condição para o cara, olha, você vai estudar gestão, quer? O cara quer. Então, pronto, você vai estudar gestão porque você vai ser gestor dessa unidade aqui, você vai ser gestor dessa secretaria, mais futuramente, quando você terminar. E aí ia se criando um corpo técnico independente. Independente, é. Entendeu? Pode mudar o prefeito, pode mudar o governador, pode mudar o presidente, o cara vai estar lá fazendo a gestão dele, independentemente de, então, além da dignidade que não traz um concurso público. Né? Exatamente. Eu acho que é uma saída também, né? O concurso público para gestão em saúde. Eu achei importante, né? Como tem no Ministério da Saúde aqueles cargos que são os cargos técnicos, né? De consultoria, orientação. E fazer isso também para voltar para as secretarias é uma ideia interessante. Interessante. Meu amigo, queria lhe agradecer. Acho que a gente falou De tudo aí. de tudo. Faltou falar alguma coisa ou não? Não, acho que a gente falou assim. Eu tô muito satisfeito com a conversa. Muito bem. Muito obrigado por ter vindo. Um grande prazer, uma honra, certo? Você é um jovem promissor. Obrigado. E eu tenho certeza que eu vou ver você brilhando ainda mais nos próximos anos. Você só vai crescer, se Deus quiser. Obrigado, Saulo. É uma felicidade imensa. Rapaz, quando eu cheguei no João Paulo que lhe vi lá, fiquei feliz demais. Ô, rapaz, que felicidade de encontrar Saulo por aqui. Era Saulo e Juliano nos domingos, aperreando lá as cesáreas, as urgências. Feliz Simbora, demais. meu amigo. Muito obrigado. Muito Viu? obrigado, Saulo. Valeu.